Pessoal, nós acabamos de sair aqui do museu, aqui em Alpiarça, que é essa casa aqui, pastor. O senhor pode mostrar pra gente? Essa casa gigantesca é uma mansão. Tem mais de 100 cômodos, não é? Mais de 100 cômodos. Quartos tem não sei quantos. E aqui tem uma história muito interessante. O homem que construiu essa casa era um grande proprietário, dono de muitas vinhas, e ele teve uma família debaixo de uma maldição. Os dois filhos pequenos morreram com 11 e 12 anos de idade, de tifo, e o filho mais velho, Carlos, inclusive, se matou supostamente com 35 anos de idade. A questão é, todos os quadros que nós vimos que retratam as pinturas desse Carlos, lá a mão dele está com essa posição. E nós sabemos que esse sinal em arte de pintura é um sinal da maçonaria, um símbolo da maçonaria. A única foto que eles têm, porque foi século XX, né, 1900 e alguma coisa, a única foto que eles têm do Carlos, junto com alguns outros parentes ali, pequeno, como criança ainda, né, eles tinham, ou era dos irmãozinhos, os dois estão de roupas claras, tem aqui algumas fotos, né? E, A foto dele. e o Carlos está de roupa escura. Aqui, não sei se dá pra vocês verem, depois eu coloco na edição do vídeo, essa foto aqui é uma imagem dele com o símbolo da maçonaria, não é? Uma mão fazendo assim e outra mão fazendo assim. Então nós entendemos aqui por discernimento que ele já tinha sido oferecido, consagrado no satanismo, na magia negra, para que o pai se tornasse muito rico, milionário, se tornasse ele se tornou inclusive embaixador de Portugal na Espanha. Ele foi ministro da Economia, ele teve muitas posses, mas morreu os dois filhos pequenos, o outro morreu com 35 anos, que talvez possa ter até sido morto, sacrificado. O quarto, aqui nesse casarão, onde ele foi morto, por ordem testamentária, o pai deixou um testamento que não poderia ser visitado, então ele fica fechado, e não são todos os funcionários do museu que podem entrar ali, apenas um ou outro que foram escolhidos para entrar ali. O piano que ele tocava está no mesmo lugar e por ordem testamentária não pode ser movido. A casa toda tem símbolos satânicos. Eu tirei uma foto, vou mostrar para vocês, de imagem de Satanás nos móveis, incrustadas nos móveis, esculpidas em madeira. Então, assim, é um ambiente muito pesado. Você percebe que aqui residia um satanista do século passado que fez de tudo no mundo espiritual para poder ter sucesso financeiro. Mas olha o que aconteceu. Os dois filhos morreram pequenos, o filho mais velho foi morto, sacrificado ou se matou. A história conta que ele se matou, mas quem sabe não, com 35 anos. A mulher se revoltou depois disso, porque a mulher era católica, né, cristã na época. Nós estamos falando de 1915, por aí, depois um pouco mais tarde. A mulher era católica e rasgou todas as fotos do filho que se matou ou que possa ter sido morto, rasgou cartas e tudo mais. Então eles não têm documentos. É incrível que eles não têm documentos, não têm imagens do que morreu, do que se matou. Então é muito emblemático esse lugar aqui, Alpiarça, em Portugal, né? Perto de Santarém, perto de Almeirinho nós estamos. Nós fizemos esse vídeo e nós vamos orar agora aqui. E ele morreu a 31. Boa, bem lembrado, pastor. E o pai, que é o dono, o Helvas, o dono da casa, ele morreu exatamente no dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween, né, que é conhecido como Dia das Bruxas. Mas por que é o dia do Halloween? Porque é a noite mais longa do ano aqui no hemisfério norte. Nós estamos na Europa, no hemisfério norte, tá? Quem está no Brasil está no hemisfério sul. A noite mais longa do ano, que é o solstício de inverno, é o 31 de outubro. Então é o dia em que se faz feitiços de morte, que é considerado até o Halloween. E ele morreu exatamente nesse dia. Então é uma morte sacrificial. A morte do filho foi sacrificial. Dentro tem muitas imagens. É realmente muito incrível. Nós vamos orar, porque isso aqui, lá em cima tem uma torre. Veja que a arquitetura da casa é totalmente diferente daquela torre. E aquela torre preta e branca, ele foi verde no caso, mas é que eu sou daltônico, foi criada especificamente para a casa. Eu pensei que poderia ser algo que veio depois, né? Que veio depois, que foi colocado ali depois. Não, faz parte da arquitetura da casa do século passado. Então é óbvio que aquilo ali é um símbolo de puxar energia, não é, que se usa muito no misticismo, para canalizações de energia. Então, e ela vem para a escada. Todos que sobem para o quarto descem
estão debaixo daquela torre ali. Não é? Então o que acontece? Nós vamos orar, porque esse ambiente aqui, por mais que hoje seja um museu, ele acaba se tornando um lugar consagrado ainda para Satanás e um lugar que espalha maldição, ele transmite maldições. Nós vamos orar cancelando, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero cancelar toda maldição que foi liberada nessa casa, nessa propriedade, toda maldição dessa família, das consagrações que foram feitas, das obras que foram trazidas para cá, imagens, esculturas que são consagradas a demônios e também palavras, rituais, atitudes que foram feitas. Quantos rituais foram feitos nesse ambiente, quantas mortes, quanto sangue derramado. Nós cancelamos tudo isso pelo poder do nome de Jesus e impedimos que isso esteja amaldiçoando essa cidade, esta província e esse país, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? É isso aí, mais uma maldição quebrada em nome do Senhor Jesus. Amém.